turminha, tudo bem com vocês? Então, a professora Sheila veio aqui mais uma vez conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho sobre arte e dessa vez a professora veio aqui falar um pouquinho sobre um tipo de arte, que é a arte abstrata. A professora estava com muita vontade de trabalhar com vocês esse tipo de arte. Por quê? Porque pode ser feito com aluninhos de todas as idades, desde os mais pequenininhos, dos 3 anos, até os grandões, lá com 14, 15 anos. Então, quando a gente fala em arte abstrata, o que vocês imaginam? Já ouviram falar sobre isso? Então, a arte abstrata é uma forma de arte que quando a gente vê algo, vê algum quadro pintado, a gente não consegue definir o que tem naquele quadro. Por exemplo, assim, eu tenho certeza que vocês já foram em alguns lugares e viram alguns quadros em paredes ou em galerias de artes, ou de repente até na parede da sua casa ou parede de algum parente, olharam aquela obra e não conseguiram identificar o que estava naquele quadro. A professora vai dar um exemplo e vai ficar bem mais fácil para vocês. Ó, a professora tem essa obra de arte. Inclusive, a professora já mostrou para alguns aluninhos em sala de aula. Essa obra aqui, ó, foi pintada pelo pintor Gustavo Rosa. Então, quando vocês olham essa obra, vocês conseguem identificar o que tem. Quando vocês estão olhando para ela, vocês já sabem. Ah, professora, é um gatinho, ó. Tem a boquinha, o olhinho, o narizinho. Essa obra vocês conseguem identificar. Então, essa obra é uma obra figurativa. Tem uma figura. Agora, a professora vai mostrar um exemplo de arte abstrata. Olha só, essa obra aqui, ó, quando vocês olham, vocês não conseguem identificar o que tem nessa obra. Não tem, né? Vocês não conseguem saber que desenho é esse. Não é coração, não é uma casa, não tem árvores, não tem nada. Então, o nome dessas obras, quando não tem figuras, chama-se arte abstrata. Ó, a professora vai mostrar mais algumas obras abstratas. Ó, aqui tem outra obra abstrata. E aqui mais uma obra abstrata. A professora vai falar também sobre um pintor que é o Pollock. O Pollock, ele era um pintor que quando ele ia fazer as obras dele, ele pegava o pincel e derramava tinta. Era um pintor muito famoso e ele não fazia nada assim que tinha figura. Ele trabalhava muito com o abstrato. Então, o que ele fazia? Ele só pegava o pincel, né, e a tinta e ia derramando sobre a tela aquela tinta. Ia formando obras de artes abstratas. Então, a atividade que a professora vai sugerir para vocês é fazer uma obra de arte abstrata. A professora vai dar algumas dicas, tá, de como fazer essa obra. É bem fácil, tá, pessoal? E como eu disse, qualquer aluninho pode fazer. Desde os 3 anos, 4, 5 anos, basta usar a imaginação e a criatividade de vocês e deixar a arte fluir. A professora agora vai fazer alguns exemplos de artes. Então, pessoal, a professora fez algumas obras de artes abstrata e a professora vai ensinar vocês como que a professora fez. A professora fez este exemplo, ó. Como é que a professora fez? Pegou um giz de cera, fez o fundinho do giz de cera com várias cores coloridas, pegou cola colorida, ó, e só foi, apertou, né? E foi derramando a colinha colorida em cima da folha branca. A professora fez com várias cores, certo? E a obra ficou assim.
A professora sempre gosta de colocar um fundinho, né? Fez com giz de cera colorido e ficou bem interessante. A professora vai mostrar uma outra obra que a professora fez. Essa daqui, ó, a professora fez com guache. Pegou o pincel, só mesmo com o pincel, e deu algumas pinceladas, fez, e depois deu uma finalizada, né, com cola colorida também. Tem um outro tipo de arte abstrata que a professora fazia muito quando era pequena, talvez os pais de vocês também faziam, que era o desenho cego. A professora fechava o olho, pegava o pincel com o olho fechado e ia riscando. Fazia vários riscos assim, ó, várias voltinhas com uma caneta. Se você não tiver pincel, pode fazer uma caneta ou canetinha. E depois a professora ia pintando dentro com cada cor diferente. Também ficava uma arte abstrata. Se você gostou dessa atividade, achou legal, porém você não tem cola colorida, você pode estar usando a cola branca mesmo, sem problema, certo? Pode usar a cola branca, deixa secar bem e depois vai pintando, né, com lápis ou giz de cera por cima. Fica legal também. Então, pessoal, a professora já mostrou, né, alguns exemplos de arte abstrata, como fazer. Vocês vão usar a criatividade de vocês. Pode até pesquisar mais na internet, né? Se você tiver interesse, pode até dar mais uma pesquisadinha na internet. Se vocês gostaram de de algum trabalhinho que a professora mostrou e não tiverem um material em casa, vocês podem estar entrando em contato com a professora, que a gente dá um jeitinho, tá? A gente conversa para vocês, que vocês podem, né? Tá indo lá na escolinha buscar esse material para estar realizando essa atividade. Eu espero que tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode entrar em contato com a professora, certo? E a professora vai ficar aguardando as atividades de vocês. Um ótimo trabalho para todos. Eu espero que tenham gostado. Beijos e uma ótima semana para vocês.